tendo em vista a crise econômica mundial, como o senhor acha que pequenos negócios irão sobreviver a esse tempo? Será necessário algum tipo de intervenção estatal? E se sim, que tipo de intervenção o senhor acha necessário? Tá. Vamos lá, primeiro, obrigado pela oportunidade de participar aqui, né, como ex-GV, faz tempo que eu saí da faculdade, mas tenho bastante orgulho da nossa escola, da escola aí em São Paulo. Sobre os pequenos negócios, o que eu acho? Negócios tradicionais vão sofrer mais do que startups e negócios inovadores. Negócios tradicionais estão acostumados a trabalhar com métodos tradicionais, seja com linhas de créditos já existentes, seja com escritórios físicos, não estão online. É tipo um Titanic que tem dificuldade para mudar a rota. Uma startup, né, falando na linguagem da startup, está sempre pivotando, está sempre mudando de direção, testando, alinhando, e-commerce. Então, os negócios menores vão sofrer menos, eu acho, né? Negócios menores, não constante aqui, mas negócios menores inovadores, né? Startups. Agora, quem está no mercado tradicional acaba sofrendo um pouco mais. Quando eu falo de, né, como liberal, a gente defende o livre mercado, defende a não intervenção estatal. Agora, isso não significa que numa das maiores crises da história, a gente pode ter alguma ação, como já foi aprovado aqui, né? Crédito para pequena empresa, auxílio emergencial, agora foi aprovado crédito para empresas, tinha sido aprovado até 10 milhões, agora empresas menores ainda, né? O projeto 1282 de pequena e média empresa, que foi sancionado ontem pelo presidente da República, mas são coisas com começo, meio e fim, né? Isso eu acho que é razoável. Não dá para gente, e aí quem tem os libertários, né? Tem aqueles que gostam da Ayn Rand e outros, e o Atlas Schroeder e outros livros, o Estado tem que acabar, não tem que ter Estado nenhum e tal. Eu acho que não dá para ser 8 ou 80 no Brasil, a gente precisa de uma transição, né? Eu sou liberal também, eu acho que o Estado tem que sair cada vez mais da economia, mas é ir saindo cada vez mais. Se acabar com o Estado de uma vez, vai ter uma disrupção que eu acho que o Brasil não está preparado, nenhum país está preparado para isso. Então, queria colocar esses programas do Estado no começo, meio e fim, que tem porta de saída. Para concluir a resposta, eu pego, por exemplo, o Bolsa Família como exemplo, né? O Bolsa Família não deixa de ser um programa liberal, né? O próprio Friedman já falava disso. É um programa que a gente tem que comemorar, inclusive, quantas pessoas saem do Bolsa Família, não quantas pessoas entram no Bolsa Família. O que não pode é o governo anterior defender, sabe, política de assistencialismo, dinheiro do governo a fundo perdido, sem precisar devolver, não é nem empréstimo, toma aí, ou inchar o Bolsa Família sem dar as ferramentas para as pessoas saírem por conta própria, né, e ter uma política de começo, meio e fim. Legal, obrigado. Vamos lá, então, para a segunda. Com a crise trazida pelo coronavírus, muitos países no mundo se viram na necessidade de injetar dinheiro nas suas economias, com o objetivo de impedir a falência de empresas e o desemprego, enquanto as medidas de contingenciamento estiverem em vigor. Como você, sendo liberal e pertencendo ao Partido Liberal, vê esse tipo de intervenção estatal na economia? Acho que você deu uma prévia disso na sua primeira resposta, mas se puder fazer uma conclusão, um compiladinho. Cara, é só voltar um pouquinho na primeira resposta, né? Eu acho que tem programas temporários de começo, meio e fim. Só que tem um problema no Estado, né? E aqui no Brasil a gente está votando muita coisa relacionada à ajuda, desde o empreendedor ao grande empreendedor também, ou auxílio emergencial que vai direto na pessoa física. Tem um projeto que a gente estava discutindo, que falava inclusive do Banco Central atuar na economia comprando dívida de empresa, né? Comprando debênture, comprando título de dívida. Mais ou menos o que o Fed fez lá em 2008, né, e salvou os bancos dos Estados Unidos, está fazendo agora, né? Virando quase acionista das empresas, comprando título de dívida nas aéreas e por aí vai. Particularmente, eu não fui contra essa atuação do Banco Central aqui, porque tem um problema nas políticas públicas. Você não sabe quem que é o próximo político, né? Imagina você instala alguma coisa agora e você não consegue travar para não ter interferência política. A hora que muda a gestão, o cara pode fazer
um milhão de barbaridades. E aí eu, pessoalmente, falei para o ministro Paulo Guedes, para o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que são craques. Eu falei, olha, a gente até acha que o Banco Central, né, a gente defende a autonomia do Banco Central, né, sair dessa guarda-chuva do presidente da República, mas ainda não saiu. Então a gente confia no Roberto Campos e no Paulo Guedes. Mas vai que o presidente Bolsonaro acorda virado, né, segue algum conselho do filho dele lá do Carluxo e troca o Paulo Guedes, troca o Roberto Campos. Como é que nós vamos deixar o poder na mão do Banco Central, uma intervenção estatal enorme na economia, né? Sem uma política de começo, meio e fim claro, sem pessoas com valores liberais responsáveis por essa ferramenta. Então, eu acho isso muito perigoso. Não necessariamente o que deu certo nos Estados Unidos ou o que deu certo na Europa pode dar certo aqui no Brasil. A gente tem que encarar a realidade local, principalmente a realidade política desse momento do nosso país. Sim, valeu. Vamos lá então para a terceira. Durante a crise, muitos países estão sofrendo dificuldades para adquirir insumos hospitalares, como EPIs e respiradores, já que a produção desses equipamentos está enormemente concentrada na China. Como o senhor vê o cenário de globalização econômica pós-coronavírus, principalmente no que tange a concentração de produção industrial em poucos países? Primeiro que a gente tem que entender que a economia não vai ser igual era antes, né? A economia mudou. Seja em relação às empresas terem sedes físicas, escritórios, daí vai mudar tudo para online, né? Tem muita gente que está experimentando, inclusive, se eu não me engano, a XP soltou um comunicado que está botando todo mundo da XP para trabalhar home office e vai continuar assim depois do coronavírus também. Eles descobriram que tem mais eficiência, que não precisa de tanto gasto com escritório, por aí vai. E aí, em relação às indústrias, eu particularmente não sou especialista no setor, mas a gente vai ter uma mudança também tanto de local de produção quanto de consumo, né? Imagina que agora a gente está, e aí dependendo, a China tem uma... A China, eu tenho que tomar cuidado para falar sobre a China aqui, tem algumas opiniões pessoais sobre essa crise, mas agora está todo mundo dependendo de comprar os respiradores dos caras. E aí você olha como é que está a situação. A gente no Brasil não tem capacidade de produção, mesmo em Embraer, outras empresas de setores industriais aí, que não tem nada a ver com o respirador, estão investindo para produzir respirador, de alguma forma, e ajudar, mas a gente não tem escala. E a China produziu respirador para caceta, tem inclusive respirador usado. Eu vi notícias da Espanha, de outros países comprando respirador usado da China. O Brasil tem uma limitação para fazer isso, a gente está tentando mudar na Anvisa. Mas aí, bicho, o cara bota o preço que quiser, né? Então, pelo menos nesses insumos hospitalares, teve uma mudança importante nesse momento. O pessoal está reclamando muito. Eu coloquei um requerimento de informação junto com o deputado estadual Ricardo Melão. Aliás, ele colocou e eu estou apoiando, né? Ele, como estadual, tem a prerrogativa de fiscalizar o executivo estadual, João Dória, para ver essas compras de respiradores em São Paulo. A primeira resposta que a gente teve, que é plausível, mas a gente precisa ver os números, a hora que vem o estado de São Paulo, né? O estado, sem demérito nenhum aos outros, mas o estado que carrega a maior parte do PIB do nosso Brasil, o estado com a maior concentração de população, maior concentração de coronavírus, precisa de respirador urgente. Tem que buscar na China, porque é lá que tem disponível no mundo. Tem que fazer uma baita logística para não passar pelos Estados Unidos, porque se passar lá, os respiradores ficam, né? Já aconteceu coisa parecida. A hora que o cara chega, não, eu quero para amanhã e tem que botar um avião e tem que entregar. O chinês é besta? Olha, sinto muito, uma pronta entrega desse jeito não custa mais 50, custa 100. E aí acontece, eu acho sim que pode ter acontecido a lei do mercado aí e alguns respiradores ficaram mais caros, mas também tem possibilidade de corrupção. Esses são meus comentários, né? Depois dessa crise, o padrão de consumo muda, a forma de economia muda, né? A concentração de quem produz no mundo inteiro e quem consome muda. Só que durante a crise a gente teve uma mudança muito brusca, dependendo muito da China, sem capacidade produtiva local. Eu acho que, inclusive, era um momento para a gente expandir nossa capacidade produtiva, preparar para não depender dos caras lá, e aí tem que pagar caro e ficar na mão de compras duvidosas. É duro. A gente faz o papel de fiscalizador aqui, mas não é fácil, não.